Olá, galera das primeiras séries do ensino médio, Colégio Santa Rita, primeiro ano A, primeiro ano B, professor Cláudio Roberto, professor de História na área. Vamos aprender História, minha gente? Vamos dar continuidade às nossas videoaulas enquanto as aulas presenciais não retornam ainda. Vamos dar continuidade ao ensino à distância, às nossas videoaulas. Espero que vocês estejam aproveitando bastante nossas videoaulas e possam também estar aprofundando com outras ferramentas, aprofundando o aprendizado de vocês. Vamos lá, pessoal. Nós estamos estudando a Idade Média, né? Nas videoaulas de número 10 e 11, trabalhamos a ordem econômica e política que passou a predominar na Europa feudal, na Europa ocidental, com a queda do Império Romano, o feudalismo. E estudamos também a Igreja, uma instituição poderosa que conseguiu se sobressair à decadência do Império Romano e tornou-se uma instituição fortíssima, chegando a ser até nominada de a Grande Senhora Feudal, a Igreja Medieval. Vamos agora trabalhar os povos bárbaros, esses povos que aproveitaram-se da decadência do Império e deram um último golpe de misericórdia contra esse Império Romano decadente e que contribuíram, influenciaram na formação do sistema feudal na Europa, até porque os povos bárbaros não tinham costume de viver em cidades e ao adentrar a Europa ocidental romana, eles foram buscando regiões cada vez mais rurais para viver. E também porque os povos bárbaros ocuparam de forma violenta, colaborando para uma intensa ruralização. Portanto, a Europa ocidental medieval é composta por elementos romanos e bárbaros, ou seja, germânicos. Vamos ver quem eram esses povos bárbaros. E teve um desses povos bárbaros que se destacou, na Europa ocidental. A gente sabe que, veja bem, esses povos bárbaros, ao adentrar a Europa ocidental, eles foram fundando reinos. Reinos bárbaros que não prosperaram muito, mas teve um reino bárbaro que se destacou, E no seu auge chegou a construir um império. Foram os francos. Os francos fundaram um reino na região da Gália, onde hoje é a atual França e grande parte da Alemanha, naquele território. E no auge desse reino, eles passaram a ser denominados de Império Carolíngio. Tentaram até resgatar a unidade do antigo Império Romano, do Ocidente. Quem eram os povos bárbaros para os romanos? Na verdade, a palavra bárbaro é um termo grego. Os gregos chamavam de bárbaro quem não fosse grego. Quem não fosse grego, os gregos nominavam de bárbaros, de selvagens, E quando os romanos dominaram a Grécia, aprenderam a utilizar esse termo e a nominar aqueles povos que habitavam fora de suas fronteiras. Ou seja, para os romanos, bárbaros eram todos aqueles povos que viviam fora de suas fronteiras. A exemplo de, na África, os mouros, na Ásia, os árabes, hunos e turcos, na Europa, os eslavos e germânicos. Então, bárbaros para os romanos eram todos aqueles que viviam fora de suas fronteiras. Mas qual vai ser desses povos bárbaros aquele de maior significância para a decadência das instituições romanas e a construção da nova ordem feudal na Europa medieval? Os germânicos. Por isso que eu destaquei os povos germânicos. Os povos germânicos é o povo bárbaro de maior significância para a formação da Europa feudal. Quais as principais nações germânicas? Porque os povos germânicos, ou povos bárbaros do norte, os germânicos, eles subdividiam em várias nações. A exemplo dos visigodos, ostrogodos, vândalos, francos, lombardos, anglo-saxões, burgúndios, suevos, são exemplos de povos de nações germânicas, alanos, nações essas
que iriam adentrar a Europa Ocidental em duas etapas. Uma etapa de migração, em que ocorreram mais migrações do que invasões, e uma outra etapa em que ocorreu mais invasões do que migrações. Lembrar aos nossos alunos que um dos fatores também que levaram os bárbaros a adentrar essa região, além deles estarem em busca de novas oportunidades econômicas, novas possibilidades, novos horizontes, terras férteis, é claro que a chegada dos hunos, dos povos hunos, esse povo violento, que ao chegar na Germânia vão aos poucos empurrando os povos bárbaros para as regiões romanas da Europa Ocidental. Portanto, nós podemos dividir essas migrações ou esse deslocamento, podemos assim dizer, podemos dividir esses deslocamentos de povos bárbaros para dentro do Império Romano do Ocidente em duas etapas. Houve um momento de migrações, ou seja, houve mais migrações do que invasões, portanto, de forma mais pacífica, que foi durante os séculos 2 e 3, onde inclusive alguns povos bárbaros chegavam até mesmo a prestar auxílio e serviço ao exército romano, se integrando socialmente. Era comum elementos bárbaros se casarem com elementos romanos. Isso na fase das migrações. E temos uma fase de invasões violentas, séculos 4 e 5, né? Com muita guerra e destruição, os povos bárbaros iam ocupando as regiões da Europa, fundando reinos. Isso mesmo, galera, fundando reinos bárbaros. Muitos reinos bárbaros foram fundados nessa região da Europa Ocidental Romana decadente. Essas imagens lembram essa onda de deslocamento dos povos bárbaros, seja na etapa de migrações, onde eles migravam as levas, né? Eram povos que viviam de pilhagens, de guerras e de conquistas. Observam que eles estão levando mantimentos, víveres, levando ali entre eles toda uma estrutura. A intenção mesmo era se sedentarizar mesmo nas regiões romanas da Europa Ocidental. E as etapas de invasões mesmo, que foram feitas com guerras, aproveitando da fragilidade das fronteiras do Império Romano ao norte, diante do declínio do exército romano, do declínio, da crise econômica que assolava Roma. Os povos bárbaros vão se aproveitando dessa decadência e vão invadindo de forma violenta e vão construindo reinos na Europa Ocidental, reinos dos suevos, reinos dos visigodos, reino dos francos, dos anglo-saxões, reino dos burgúndios, reinos dos ostrogodos, reino dos vândalos. Se vocês observarem esses reinos pela datação aqui, eles tiveram curta duração, né? Alguns duraram um século e meio, 2 séculos. Dentre esses reinos bárbaros, aqueles que duraram mais tempo, nós podemos destacar aqui os visigodos, que duraram aí uns 3 séculos, né? Nós podemos destacar os francos, né? Que durou aí também uns 4 ou quase 5 séculos. Os anglo-saxões, que duraram um bom tempo, quase, portanto, praticamente aproximadamente 5 séculos. Agora sim, qual desses reinos bárbaros, né, burgúndios, vândalos, ostrogodos, visigodos, qual deles teve um maior destaque, teve um período assim de apogeu, de dominação, de expansão territorial, de conquistas, de estabilidade? E nós destacamos os francos, o reino dos francos. Os francos que se instalaram nessa região aqui, ó, pessoal, onde hoje é a atual França e parte da Alemanha. Mais uma vez lembrá-los que o Império Romano do Oriente
durante essa época, a Alta Idade Média não sofreu incômodo desses povos bárbaros. O Império Romano do Oriente, ou o Império Bizantino, durou praticamente toda a Idade Média, né, de 395 a 1453. Então veja que os povos bárbaros, eles se acomodaram com seus reinos aqui na região da Europa Ocidental, do Império Romano, e norte da África com os vândalos. Então esses povos bárbaros, esses reinos, dentre esses reinos bárbaros, destacamos os francos. O reino dos francos. Os francos, de fato, se destacaram, porque durante um período os francos chegaram até a ter uma unidade política, um destaque, uma expansão territorial, deram sua contribuição de forma mais intensa e até, no seu auge, tentaram resgatar a unidade do antigo Império Romano do Ocidente, os francos, isto é, no auge chegou a ser nominado de Império Carolíngio. Vamos ver aqui a origem dos francos. Os francos vieram dessa região da Germânia e desde o século II eles já vinham incomodando as fronteiras da região da Gália Romana. E durante os séculos IV e V eles vão invadir, vão ocupar esta região aqui da Europa Ocidental e vão fundar o reino dos francos na região da Gália. A região da Gália compreende esse grande território europeu, onde hoje é principalmente o território francês e também alemão. Então, no século II, já começou a ter o início das pressões francas na Europa Ocidental. Os francos, então, se instalam na região da Gália. E a fundação do Reino dos Francos nessa região se deu no ano de 482. Foi a fundação do Reino dos Francos, cujo fundador foi o Clovis, tornando-se o primeiro rei franco. Portanto, ele era neto, Clovis, ele era neto de um herói franco de nome Meroveu. Por isso que a primeira dinastia franca vai ser nominada de Merovingia. O que é uma dinastia? É uma sequência de reis que tem uma mesma linhagem familiar. A dinastia Merovingia foi a primeira dinastia dos francos. A partir de Clovis, e por ser neto de Meroveu, um herói franco, que se destacou nas conquistas da Gália para os francos, esse herói franco de nome Meroveu, o neto dele, Clovis, foi o fundador do reino no ano de 482, tornando-se o primeiro rei franco. E a primeira dinastia franca é denominada de Merovingia porque os reis desse período de 482, a partir de Clovis até o último, Childerico III, os reis desse período eles tinham uma mesma linhagem, uma descendência de Meroveu, desse herói franco. O primeiro rei franco, Clovis, governou a Gália, ou governou esta região dos francos entre os anos de 482 a 511. Há de se destacar o seu governo. Primeiro, porque foi o primeiro rei franco, né? Foi o fundador do reino. E durante o seu governo, o reino dos francos, que até então na fundação era essa pequena parte vermelha, ao longo do reinado de Clovis, ele expandiu domínios para outros territórios da Gália, avançando para essa imensidão de território, essa parte mais esverdeada aqui, ó. Então, foi a expansão durante o reinado de Clovis. Clovis se converteu ao cristianismo, pessoal. Lembrá-los que os povos bárbaros, eles não eram cristãos antes deles adentrarem a Europa Ocidental Romana. Eles eram politeístas, eles acreditavam em numerosas divindades, deuses animistas, deuses que faziam algum tipo de relação ou atribuição com elementos da natureza. Então, vocês entenderam agora, compreendem mais ainda por que a Igreja Católica foi fortalecer após a queda do Império Romano, porque os próprios povos bárbaros acabavam se convertendo ao cristianismo. Foi bom para os dois, para a Igreja, porque fortaleceu como instituição,
tendo apoio e reconhecimento dos reis bárbaros, e foi bom para os bárbaros, porque os bárbaros passam a ter apoio dessa instituição sólida que praticamente na Idade Média vai ter todo o controle ideológico da sociedade feudal da Europa Ocidental. Então, Clovis, a conversão de Clovis foi um fato importantíssimo para fortalecer a igreja e também fortalecer o reino dos francos. Essa conversão se deu no ano de 496, foi a conversão ao cristianismo do rei Clovis, o batismo de Clovis, e, consequentemente, a conversão de todo o reino franco ao cristianismo. Quando Clovis faleceu no ano de 511, ao longo do tempo, o reino dos francos passou por algumas dificuldades no plano político, de ora enfraquecimento, ora fortalecimento do poder dos reis, divisões, reunificações, mas nós vamos aqui lembrar todos os reis francos da dinastia merovingia, essa que foi a primeira dinastia franca, os reis merovingios, que reinaram a Gália, que reinaram o reino dos francos entre os anos de 482 ao ano de 751. Olha o primeiro Clovis e os demais reis francos, Clotário I, Clotário II e por aí vai. Dagoberto, nós vamos destacar esse reinado de Dagoberto. Dagoberto, ele criou um cargo no palácio chamado prefeito do palácio, indicado pelo rei. Uma espécie de superministro, uma espécie de administrador do palácio, que recebia o nome de majordomo, major administrador, domus casa, majordomo, daí a origem da palavra mordomo, é o prefeito do palácio, é o administrador do palácio, um cargo que foi criado no reinado de Dagoberto I. Tivemos vários reis bárbaros, é claro que nós não vamos destacar aqui, nós vamos destacar alguns desses reis bárbaros, né? O reinado de Dagoberto, por exemplo, nós destacamos entre todos os reis da dinastia merovingia. Clovis, foram 13 monarcas dessa dinastia, sendo o último da dinastia Childerico III, que foi afastado do trono por um golpe, por um movimento que nós vamos estar explicando daqui a pouco. Vamos destacar entre esses reis merovingios, além do primeiro, que foi Clovis, né, o grande fundador do reino, o primeiro a se converter ao cristianismo, a gente destaca o reinado de Dagoberto. Dagoberto que governou ali no século VII, depois de Cristo, é claro, nós estamos estudando a Idade Média. Na época de Dagoberto, Dagoberto criou um cargo no palácio, e foi aos poucos transferindo o poder político para a pessoa que assumia esta função. É o majordomo, é o mordomo ou prefeito do palácio. Aos poucos, a figura do prefeito do palácio foi se fortalecendo politicamente porque administrava o reino, né? Tinha contato com a nobreza, com o exército e assumia todo esse comando. Enquanto isso, os reis daí para frente foram se tornando cada vez mais indolentes, ou seja, perdendo suas autoridades para esse prefeito, vivendo numa vida só de indolência, de luxo, de mordomia. Enquanto isso, a administração do reino ficava no cargo do prefeito do palácio, indicado pelo rei. Mais uma vez lembrá-los que o cargo, que esse prefeito era indicado pelo rei. O rei indicava o prefeito. Pode ser chamado prefeito do palácio, ele pode ser chamado mordomo do palácio. Mordomo, que vem da palavra majordomo, major, administrador, domus da casa, é o administrador do reino. Mais uma vez, foi durante o reinado de Dagoberto, portanto no reino dos francos, que o rei passou a indicar o majordomo, que administra o reino. Enquanto isso, o rei vive numa vida de indolência. Dentre esses prefeitos do palácio, nós vamos dar destaque a Carlos de Martel. Carlos de Martel, ele era prefeito do palácio no século VIII.
Ele era o administrador, ele era o majordomo. E ele vai comandar uma grande batalha que vai conseguir impedir a expansão árabe pela Europa, na famosa Batalha de Poitiers, no ano de 732. Aqui, ó, exatamente nessa região, os francos vão conseguir deter a expansão muçulmana na Europa. Imagina aí se os bárbaros, se os francos não tivessem conseguido rebater a expansão muçulmana. Vocês já imaginaram se os muçulmanos tivessem, que tem sua origem na Península Árabe e que a partir de Maomé fundou o Reino Árabe, o reino islâmico, que se tornaria um império após a morte de Maomé através de guerras expansionistas, guerra santa. Os árabes eles vão avançar por todo o norte da África, vão chegar à Península Ibérica e por pouco não dominam toda a Europa. Os povos francos, na liderança de Carlos de Martel, esse prefeito do palácio, no ano de 732, conseguiu impedir o avanço dos francos na região da Europa, numa famosa Batalha de Poitiers, porque a partir dessa derrota que ocorreu no ano de 732, a partir dessa primeira grande derrota, os bárbaros vão começar, ao longo de séculos, recuarem seus domínios aqui na Península Ibérica. É o começo de longas guerras, que nós vamos chamar de guerras de reconquistas aqui na Península Ibérica, né? Que só vai se encerrar lá para o século XV. Mas eu diria que a importância dessa Batalha de Poitiers é porque os francos conseguem impedir. Se caso não tivesse ocorrido essa vitória dos francos, os povos bárbaros teriam tomado conta da Europa. A Europa teria se tornado muçulmana e as consequências para o futuro seriam bastante, ok? O último rei, com a morte de Carlos de Martel como prefeito do palácio, o seu filho Pepino o Breve herdou o cargo de prefeito do palácio. Esse Pepino Breve, sendo prefeito do palácio, ele conseguiu fortalecer o seu poder político perante ao rei, que vivia mais em momentos de indolência, de perder o poder e o prestígio para esse prefeito que foi se tornando cada vez mais poderoso, bem quisto pela nobreza, bem visto como uma grande autoridade. E no ano de 751, aproveitando-se da velhice do último rei Childeric III, e acometido de doença, esse rei foi afastado, foi destronado pelo prefeito do palácio, Pepino Breve. Pepino Breve, ele é filho e sucessor de Carlos de Martel. Ele vai se tornar rei no ano de 751 e ele vai pôr fim à dinastia merovingia e vai inaugurar uma nova dinastia. Pelo fato dele ser filho de Carlos de Martel, esse prefeito anterior, a próxima dinastia vai ser nominada de Carolíngia. Carolíngia, Carolus em latim, que vem de Carlos. Portanto, Pepino Breve foi o último rei dessa dinastia merovingia. Aliás, o Childerico III foi o último rei da dinastia merovingia. Pepino Breve foi o primeiro da dinastia carolíngia. Foi Pepino que destituiu Childerico III do poder, afastando-o, destronando-o do trono, do poder, e Pepino assumiu a função de rei, inaugurando a chamada dinastia carolíngia, que reinou de 751 a 987. Sendo o governo de Pepino Breve o período de 751 a 768, o primeiro da dinastia carolíngia. Ele combateu os povos bárbaros lombardos da Itália, e ao tomar os territórios dos lombardos, ele doou parte desses territórios à igreja, tornando esse território de patrimônio de São Pedro. Foi no reinado de Pepino Breve que grande parte dos territórios da Itália central foram cedidos para a igreja ao Papa Estevão II. A ideia do Pepino Breve é ter reconhecimento e prestígio da igreja. Até hoje, o que resta ali
do que hoje é o Vaticano, né, que é a sede papal, a sede da Igreja Católica, foi o que sobrou desses territórios que foram cedidos aí para a Igreja na Idade Média, na época de Pepino o Breve, primeiro rei da dinastia carolíngia. O segundo rei da dinastia carolíngia foi Carlos Magno, filho e sucessor de Pepino. Ele ampliou as fronteiras do reino, estabeleceu sua capital na cidade de Aix-les-Châtelet, a capital do reino dos francos, e no ano de 800, numa tentativa de resgatar a unidade do Império Romano do Ocidente, Carlos Magno, buscando o apoio inclusive da Igreja Católica, se fez coroar no ano de 800, no Natal de 800, se fez coroar, foi coroado pelo Papa Leão III como imperador do Ocidente. Era aqui era uma estratégia forte, uma estratégia certeira da Igreja Católica em tornar o líder franco um grande imperador, como uma tentativa de dar cada vez mais proteção à Europa Ocidental de possíveis ameaças externas, sobretudo dos povos árabes que ainda se faziam presentes na Península Ibérica. Então o Papa Leão III coroou no ano de 800 na Catedral de Notre-Dame Carlos Magno. A partir dessa coroação e desse título, o reino dos francos agora passou a ser denominado de Império Carolíngio. Império Carolíngio, e veja a extensão do Império Carolíngio no reinado de Carlos Magno. Ele cada vez mais ampliou as fronteiras, ele elaborou leis que iriam reger todas as instituições políticas do Império. Ele criou as leis capitulares, pegando as antigas leis romanas, atualizou as mesmas e criou as leis, seriam as primeiras leis escritas da Idade Média Ocidental, da Europa Ocidental. Para facilitar a administração do Império, ele dividiu o Império em territórios, nominados de condados, marcas. Cada território ele concedia poder ao senhor feudal daquela região que tinha um exército. A ideia era que o Carlos Magno pudesse se aliar, ter o apoio, a aliança desses exércitos feudais. Cada território desse era governado por um senhor feudal que tinha o título de conde, marquês. Portanto, Carlos Magno ele descentraliza essa administração assim, criando essas unidades territoriais. Promoveu intensamente a cultura durante o seu governo, protegeu artistas, abriu escolas, inclusive esse momento aí, em plena era medieval, em que muitos colocam que a cultura sofreu limitações, houve um momento aí de florescimento da cultura que nós chamamos de renascimento cultural carolíngio. Para fiscalizar as províncias do Império, ele criou os missi dominícios, fiscais do imperador, que levavam e traziam as notícias das províncias, dos condados, das marcas. Promoveu esse intenso desenvolvimento cultural ou renascimento cultural carolíngio, dando proteção aos artistas, né? E durante o reinado de Carlos Magno, está aí o território dividido aí em províncias, Suábia, Bavária, Borgonha. Cada território desse era governado por um duque, por um conde. Foi a divisão, uma forma que fez, de certa forma, essa ação do Carlos Magno colaborou para fortalecer o sistema feudal, para fortalecer cada vez mais o poder local. Com a morte de Carlos Magno, assumiu o governo o seu filho Luís o Piedoso. Luís o Piedoso não conseguiu, ao longo de seu governo, costurar um sucessor capaz de manter a unidade territorial do Império Carolíngio. Quando Luís o Piedoso morreu, no ano de 843, o Império acabou sendo dividido em 3 partes. A França, entre os 3 filhos de Luís o Piedoso, ou os 3 netos de Carlos Magno. A França Ocidental ficou com Carlos
o Calvo. Essa parte central ficou com Lotário I e essa parte aqui oriental ficou com Luís o Germânico. Esse acordo, esse tratado que dividiu o Império Carolíngio em 3 partes, nós chamamos de Tratado de Verdun, por ter justamente sido realizado na cidade de Verdun, em que o Império Carolíngio foi dividido entre os 3 netos de Carlos Magno, ou os 3 filhos de Luís o Piedoso. Essa divisão fortaleceu cada vez mais o poder local, o sistema feudal, a fragmentação do poder, essa porção ocidental, a partir da próxima dinastia capetinja, tende a formar a futura monarquia nacional francesa, e essa porção oriental, a partir do século X, dá origem a um reino chamado Reino Germânico, que iria se tornar o Sacro Império Germânico, mas reinos esses cujo poder dos reis era limitado à ação da nobreza feudal, fortalecendo assim cada vez mais o sistema feudal. Então, estamos aqui encerrando esses povos bárbaros e esse reino dos francos importante. Mais uma vez, lembrar aos nossos alunos que recorram aos exercícios do livro-texto, volume 2, façam as atividades, os exercícios referente a essa temática entre as páginas 52 e 53. Um abraço a todos e até a próxima videoaula.